Glória a Deus. Amém, irmãos? Que benção. Quem é que estava aqui de manhã? Você é crente mesmo, hein? Poxa vida. Já tivemos culto de manhã, irmãos. Estava a bênção de Deus. Cultão. Santa Ceia. Batismo. 11, né? 11 batizados. E no último batismo, quantos tinha? Sem ser este que foi 11. Quem é que lembra? A pastora Thaís não está aí, né? Daí ninguém lembra. Mas foi bastantão, né? Glória a Deus, irmãos. Hã? Hoje foi 11, mas no último, em fevereiro, janeiro, fevereiro ali. 17, acho que foi, né? 16 ou 17. Bastante, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente tem visto eles aqui. E nós ficamos felizes. Ficamos felizes. Sabe, irmãos, que o que mais Deus deseja de nós é que a gente permaneça. O salmista, ele declara o seguinte, ele diz assim, como se fazendo uma pergunta. Parece que ele está até desafiando alguém, ele está perguntando assim, quem subirá ao monte do Senhor? E aí ele continua fazendo uma segunda pergunta, e quem irá permanecer nesse lugar? Porque, irmãos, subir até o monte da presença, subir até o Senhor, começar essa jornada, essa caminhada, talvez não seja mais difícil. Principalmente nos primeiros dias, porque parece que o Espírito Santo de alguma maneira nos abraça. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? E o teclado, vocês estão ouvindo bem? Ou está muito baixinho? Toca o teclado aí, irmão. Tá bom? Tá muito alto ou tá bacana? Tá gostoso? Hã? Tá tri? Tá. O teclado é o fundinho, irmão? Não, o teclado não é fundinho, irmãos. O teclado é adoração. E aqui é a palavra. Ali é adoração. Palavra, adoração. Davi, ele tinha uma espada na mão. E a espada, a nossa espada é a palavra de Deus. Mas logo que ele largava a espada, ele tinha uma harpa. E ele adorava a Deus. Então quando nós estamos aqui com o teclado, não é para emocionar ninguém não, irmãos. É para adorar. Porque importa que Deus seja adorado nesse lugar. Importa que Jesus seja engrandecido nesse lugar. Sabe quem tem que sair satisfeito desse lugar, irmão? Deus. E Deus sai daqui, sai, irmão, porque Ele não fica aqui, Ele não mora aqui. Ele está aqui enquanto eu e você estamos. Deus não mora em casas feitas por mãos de homens. Deus mora dentro de mim e de você. Deus é Deus de relacionamento. Por que Ele ia ficar aqui, se não vai ter ninguém aqui durante a semana? Não faz sentido. Aqui nós nos encontramos para adorar ao Senhor. Mas quando eu e você sair daqui, Ele vai junto comigo e contigo. E sabe quem tem que sair feliz daqui, irmãos, nessa noite? Quem tem que estar satisfeito é Deus. Ele tem que estar satisfeito. E eu posso estar até meio brabo comigo mesmo. Eu queria melhorar, eu fui lá para ouvir uma palavra e ouvir só verdades a respeito de mim mesmo. E eu tenho que alinhar minha vida num monte de coisa. E é assim que tem que ser, irmão. Sabe o que nós temos dito nos cultos de homens? Se você quiser carinho, vai na casa da avó, vai na casa da mãe, que lá você tem carinho. Aqui a gente tem que ter palavra, cara, para alinhar o coração. Amém? Né? Eu quero carinho, pastor. Tá bom, vai na casa da mãe. Lá ela vai fazer carinho. Mas aqui tem que ter palavra para alinhar o coração, para mudar, para transformar. Então, irmãos, subir ao monte do Senhor, estar na presença, parece que o Espírito Santo ele nos abraça de uma maneira, principalmente no início da caminhada.
E tudo é lindo, irmãos. Dos nossos olhos saem coraçõezinhos de amor pelo Espírito Santo, de amor por Jesus. Que empolgação. E a gente só quer estar mais na igreja. E a família diz assim, agora sim, virou para os crentes lá. Não quer nem estar mais aqui no almoço de domingo. Só quer estar na igreja, só quer estar na igreja. Virou um beato. Era assim que me falava, irmãos. Virou um beato agora. Mas não é, mas é que é tão bom estar na presença de Deus. Então, irmão, se tiver o culto às 9, a gente tem culto com café da manhã. Se você nunca vem tomar café da manhã conosco, é grátis. 9 horas até as 9h30, sempre tem café da manhã. E se tiver 9h30, começa o culto. E nesse culto, irmãos, eu venho feliz. E se tivesse um culto às 5 da tarde, eu vinha também, Júnior. E se tivesse às 19, como tem esse, eu venho também. Porque eu gosto de estar com os meus irmãos. Eu gosto de estar na presença de Deus. Não tem lugar melhor para estar, irmão. Não tem. Ninguém te conhece como Ele. Ninguém te abraça como Jesus. Ninguém te toca como Deus. Ninguém muda a vida como Ele muda a nossa vida. Ele transforma todas as coisas, irmãos, de dentro para fora. Quando Ele chega, irmãos, tudo aquilo que não tinha cor torna a ter cor, tudo aquilo que parece que estava perdendo sentido, começa a ter sentido. A gente não se conhece, mas quando Ele vem, irmãos, a gente começa a se conhecer. Por muito tempo eu achei que não tinha amigos. Quando eu conheci a Jesus, eu descobri o melhor amigo que um homem pode ter. Jesus é o melhor amigo, irmãos. Ele não abandona. Ele não condena, Ele não te julga. Ele só te ama e o amor dele é tão poderoso, irmãos, que transforma totalmente o nosso ser. Então Jesus, Ele não fica te condenando, Ele te ama profundamente. O que condena é a religião, irmãos, a religião condena. Mas Jesus ama. E não há como não sermos transformados em Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Por isso que a gente não quer estar em outro lugar, senão na presença dEle. Hoje de manhã estava tão gostoso aqui, irmãos. A casa estava cheia. Nós ceiamos, depois nós fomos lá, batizamos os nossos irmãos. E o Senhor vem nesse lugar, nós choramos juntos. Foi tão bom. Mas isso é subir no monte, irmão. E subir no monte exige algumas coisas. Mas permanecer, irmãos, exige tudo de você. E a pergunta que Davi fez não foi quem subirá ao monte do Senhor. Ele disse quem subirá ao monte, mas quem há de permanecer nesse lugar. Subir, irmãos, talvez você vai precisar deixar algumas coisas para trás. As malas, as coisas que te prendem, que te seguram, aquilo que é peso na sua vida. Você vai deixando para trás, você vai subindo. Algumas pessoas vão dizendo, não, para com isso, desiste, isso não é para ti. As coisas de Jesus, de igreja, agora tu está louco. Não vai mais fazer essas coisas, não vai mais beber. E as saídas, e as festas. Meu Deus, e agora, cara? Mas você vai deixando tudo isso. Isso vai ficando pelo caminho. Essa é uma parte da caminhada. Quando eu comecei a subir um monte, irmãos, algumas pessoas diziam que eu tinha abandonado a família. Abandonou a família agora. Mas aí eu subi, irmãos. Cheguei lá em cima do monte, como eu e você chegamos. Agora ficar lá, meu querido. Permanecer na presença, isso sim vai exigir tudo de você. Porque você em algum momento vai começar a lembrar o que ficou lá para trás, o que ficou lá embaixo. As coisas que você perdeu. A presença é maravilhosa, irmãos, mas ela é desafiadora.
Eu não sei se Deus silencia, mas parece que às vezes a gente não consegue ouvir a sua voz. Mas Ele está ali, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28. Só que parece que Ele silencia, como se estivesse provando o quanto nós somos capazes de perseverar. Então, irmãos, subir o monte, muitos sobem. Agora permanecer lá em cima, poucos permanecem. E o batizado é só o início desse processo. Você está subindo o monte. E deixa eu dizer algo para você. Deus está levantando nessa nação uma igreja que permanece no monte. Uma igreja que permanece na presença. Uma igreja que não quer descer. Uma igreja responsável. Quanto mais, irmãos, o amor se esfria no mundo, e por amor se esfriar, a iniquidade aumenta, mais Deus chama os seus filhos para estarem perto deles, para que eles sejam sim a luz do mundo e o sal da terra. Por isso que eu digo, querido, não é por acaso que você está num lugar como esse. Quando eu digo um lugar como esse, irmãos, não tem a ver com a gente, não tem a ver com, nossa, essa é a igreja certa. Irmão, Jesus é certo, Jesus é o certo. Você tem que estar em Jesus. E aonde as pessoas falam de Jesus. Os nossos irmãos, eles estão espalhados. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho lá, outro pouquinho acolá, mas no céu, irmãos, não vai ter a plaquinha, é a igreja tal, a igreja tal. No céu a gente vai estar todo mundo junto. Diz que nada dá mais medo para um pastor do que outro pastor. Diz que o pastor não tem medo do diabo, mas de outro pastor ele tem, para não perder as ovelhas. Mas não tem problema, irmãos. Deus está levantando uma igreja, não são várias. É uma igreja que vai subir no monte e vai permanecer naquele lugar, na presença de Deus. E você tem que ser essa igreja. É com você. Pare de lutar contra isso. Eu quero desistir, irmãos, de fazer as coisas do meu jeito. Sabe o que eu quero fazer nesses dias? Qual é o meu desejo? É ir para a presença de Deus e ficar lá, quieto. Adorando, adorando, adorando. E talvez quietinho, sem falar nada. Porque antes que eu fale, o Senhor já conhece meu coração. Antes que a palavra me chegue aos lábios, Ele já conhece toda. E é melhor até ficar quieto do que falar alguma bobagem, né? Às vezes, irmãos, nós não precisamos falar. Porque para Deus lágrimas falam. Para Deus lágrimas falam. Talvez falem muito mais do que aquilo que os lábios possam dizer. E às vezes só o que nós precisamos fazer é ficar ali. Chorar um pouquinho com Ele. Deixa eu dizer algo, querido. Deus está levantando uma igreja que vai subir ao monte, vai permanecer nesse lugar. Não são pessoas que se reúnem em um lugar como esse, mas pessoas que andam na presença de Deus. Porque não tem a ver com apenas nos reunirmos em lugares como esse. Porque eu quero te dizer que o mais importante não é o que Deus faz aqui, mas é o que Deus faz daqui até o próximo domingo na sua vida, na minha vida. É isso que nos mantém de pé. É o quanto nós somos capazes de conhecê-lo. Aí no início da nossa caminhada, nossa jornada, quando nós estamos subindo ao monte, parece que o Senhor nos toma pela mão e a gente vai indo. E vai subindo e nada é problema. A gente vai deixando para trás os pesos, os fardos e a gente segue feliz. É isso que eu quero para a minha vida. Eu conheci Jesus e todo mundo tem que ouvir a goela abaixo quase. A gente deixa todo mundo zonzo, desnorteado de tanto que a gente fala de Jesus.
Porque agora eu conheço Jesus e a gente quer que todo mundo conheça. A gente fica até meio chato. Mas é porque é tão bom. Então o Espírito Santo nos toma pela mão e Ele nos conduz até o alto monte. Só que parece que Ele nos deixa lá e diz assim: agora você vai ter que aprender a permanecer. E mesmo que você não sinta nada, agora vai soprar talvez um vento, mas não se preocupe, eu estou contigo. Talvez sopre uma tempestade, uma chuva forte, mas não saia do monte, porque eu estou contigo. Talvez esfrie um pouco e você vai pensar que a chama se apagou no seu coração, mas não saia daqui, porque eu estou contigo. Eu ainda queimo no teu coração. Mas essas intempéries, essas dificuldades, essas lutas, sim, elas precisam vir. Porque você precisa aprender a permanecer. Você precisa aprender a ficar firme. Você precisa aprender o que é ter fé. Porque a fé, irmãos, um dia ela não vai ser mais necessária. E o único lugar que eu e você podemos exercer a nossa fé é nesse lugar. Um dia nós vamos vê-lo face a face. Então, para que fé? Se nós estaremos diante dele, vamos conhecê-lo como nos conhecemos a nós mesmos. Então a fé é para esses dias. A fé é para esses dias. E a fé, irmãos, ela é muitas vezes forjada. Forjada. Em dias difíceis. Às vezes em dias tenebrosos. E já tem mais de 20 anos de fé, 30 anos de fé aqui. Levanta a mão, por favor. E por que nós estamos ainda firmes? Quem é que tem mais de 20 anos de fé? Quem é que tem mais de 10 anos de fé? Levanta a mão. E nós estamos aqui, né, irmãos? Por quê? Será que é ruim? Será que é ruim, irmão? Se fosse ruim, a gente não estava aqui. Não tem nada melhor do que Jesus, irmãos. Não tem nada melhor do que Ele. Não tem nada melhor do que a presença dEle. Não tem nada melhor do que o toque, o abraço dEle. Não tem nada melhor do que Ele nos conhecendo e nos fazendo conhecer. Primeiro, quem nós somos. Então, irmãos, o salmista disse: quem subirá ao monte do Senhor? É Salmo 127? Qual é o salmo mesmo? O livro. Quem é que... 124? Bota ali, irmão. Salmo 124 é: levantai, ó portas, as vossas cabeças. 24? É o 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. 24? Bota no 1. 2. É o 24, irmãos? Me ajudem, queridos. Hã? Do 13 em diante? Isso. Do 13 em diante. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Que lindo, né, irmãos? Nós vamos, irmãos? Amém. Eu quero, cara. Eu quero. O que você ganhou nessa vida? Não sei. O que você conquistou nessa vida? Não sei se dá para escrever em muitas páginas. Mas eu sei de uma coisa. Eu andei na presença do meu Deus todos os dias da minha vida.
Eu subi ao monte da sua presença, eu não saí de lá. Eu não o conheço de ouvir falar, eu conheço de andar com Ele. Eu conheço o meu Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Eu quero pregar, a palavra. Mas é a palavra que eu estava falando, é a palavra. Sexta-feira, meu irmão amado, sexta-feira. Sexta-feira, 20 horas, nós vamos estar aqui orando, os homens. E nós vamos ficar orando algum tempo. E nós vamos ministrar um sobre a vida do outro. As palavras que o Senhor for nos dando. Nós vamos estar intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros. Então você que é homem, quiser estar conosco, sexta-feira às 20 horas. Amém? Sexta, 20 horas. Mulheres, domingo não é domingo. É sábado. Sábado. Ainda bem que vocês me amam, meus irmãos. Eu já me atrapalhei todo. Mas Deus é bom, né? Sábado tem culto de jovens, às 20 horas. Então você que é jovem, culto de jovem. Amém? 20 horas, bênção de Deus. Sábado, tá juntando uma galerinha aqui, tá ficando bom. Tá? E no sábado mesmo, às 22 horas, depois do culto de jovens, nós temos Vigília das Mulheres. E vai estar bem linda a Vigília das Mulheres. Então, mulher, vem para a Vigília das Mulheres. Vai estar a bênção de Deus. As gurias, elas estão produzindo já os mimos, as coisas, porque, a gente no nosso encontro tem arroz com linguiça, irmão? E as irmãs, elas têm coisinha, pipi, É tão bonitinho, porque é as mulheres, irmão? Elas têm que ter. A gente tem, quando tem uma coisa, é arroz com linguiça. Não é fácil. Mas tá bom, Tá bom. Tá bom, Fernando? É bom, é bom, é bom. Então, sexta, 20 horas, culto, encontro de homens. E sábado, 20, culto de jovens. E 22 horas, ou depois do culto de jovens, Vigília das Mulheres. 2 Coríntios 3, 18, por favor. Sabe, irmãos, o que nos importa é permanecer. O que nos importa é permanecer nesses dias. Muitos já estiveram em lugares como esse, mas não foram capazes de permanecer. Muitos de nós fomos criados dentro da igreja, desde pequenos. E aqui estamos, mas outros tantos foram criados dentro de lugares como esse, mas foram incapazes de permanecer. Em algum momento parece que o mundo se tornou mais... Parece que a luz do mundo brilhou mais que a luz de Jesus. Mas eu acredito até, irmãos, que não é a luz de Jesus que me fez perder o foco. Porque muitos de nós, mesmo estando em lugares como esse, fomos incapazes de conhecer Jesus, como Ele é. Nós conhecemos uma religião e achamos que por isso estávamos conhecendo Jesus. Nós conhecemos uma estrutura humana e achamos que com isso estávamos conhecendo Jesus. Agora, Jesus, irmãos, Ele não está na estrutura. Talvez até use a estrutura, mas Ele não é a estrutura. Porque Jesus, Ele não é uma organização, Ele é um organismo. E a igreja, ela precisa ser organizada sim, mas ela é um organismo, ela é viva. Só que muitos de nós não conseguimos conhecer Jesus dentro desta organização. E por não conhecer Jesus, a organização nos oprimiu. A religião nos oprimiu. Ou a religiosidade, não sei.
ela nos oprimiu, ela nos cercou de uma maneira, ela nos prendeu de uma maneira, que quando nós tivemos um pouquinho de liberdade, parece que o mundo teve muito mais glória, muito mais esplendor, e aí nós somos raptados para o mundo e desistimos, deixamos as coisas de Deus, deixamos Deus para trás. E não conseguimos permanecer. Muitas pessoas chegam a lugares como esse e recebem uma palavra, e nesse início recebem toda a graça, todo o amor de Deus, é como um derramar do Senhor, da presença do Senhor. Mas por causa de coisas que ainda não foram alcançadas, e por coisas que ainda não aconteceram, por causa daquilo que buscavam acerca de transformação, de uma nova vida, por causa das suas expectativas naquilo que Deus teria que fazer, ou poderia fazer, e que talvez até iria fazer, mas do tempo dele, no processo dele, porque as coisas não são da noite para o dia. Irmãos, Deus ele nos transforma, mas há transformações, há mudanças que são rápidas, que são quase que instantâneas, mas eu vou te dizer que a maioria delas, irmãos, são processuais, elas demoram tempos, talvez anos, talvez décadas, até que a gente vai entendendo, porque Deus ele é terapêutico, o Espírito Santo ele é terapêutico, porque se ele vir e falar tudo de uma vez só, irmãos, a gente não aguenta. Se o Senhor vir, irmãos, e nos revelar tudo a respeito de nós mesmos de uma só vez, a gente não aguenta. Então ele vai pouco a pouco, revelando pouco a pouco, e me vem Lázaro na mente, irmãos. Que Jesus, ele sabendo já que Lázaro estava morto, ele disse para os seus discípulos: vamos a Lázaro, porque ele dorme, eu vou lá acordar os discípulos. Mas se está dormindo, que problema há? E aí os discípulos dizem: não, ele está dormindo. Diz, não, Jesus tem que ser claro com eles: Lázaro morreu. Então vamos lá, porque nós vamos chorar com ele. E Jesus sabia que Lázaro estava morto, e ele estava indo lá, irmãos, para ressuscitar Lázaro. E de fato ele fez isso. Ele vai lá, depois de 4 dias, Lázaro já estava com um mau cheiro, dentro de uma caverna, dentro de uma sepultura. Parece tanto conosco, quando nós estamos ainda presos em lugares de mortes, lugares escuros. E aí Jesus ele chega lá na porta daquele túmulo, naquela caverna, e diz assim: Lázaro, sai para fora. Não, o defunto já fede, faz 4 dias, Lázaro, sai para fora. Porque ele amou o seu amigo. E Lázaro sai para fora, todo envolto em faixas. É uma múmia, irmãos, mas tinha vida agora ali. E Jesus ele não bota a mão para desatar Lázaro. Ele só com uma palavra faz que Lázaro volte à vida. Mas na hora de desatar Lázaro, sabe o que ele faz? Ele diz para os seus discípulos, ele diz para os seus amigos, ele diz para a sua igreja: agora desatai-o. Tirem as faixas de Lázaro, para que ele possa se movimentar. Então isso tudo é processual, irmãos. Coisas que começam em Deus e que terminam no seu irmão. Coisas que começam em Deus, mas para a restauração ser completa, ela precisa trabalhar no coração do marido, no coração da esposa, no coração dos pais, no coração dos filhos. E ela te faz olhar um pouquinho lá para trás, para ver aonde estão os problemas, aonde estão as feridas, aonde estão as marcas que o passado deixou, mas não para mim ficar preso lá. Eu não quero ficar preso no passado, mas eu entendo o passado para mim consertar o presente. Vocês entendem, irmãos? Ou está muito confuso? Estão entendendo, amém? Amém? Aqui eu já sou confuso, irmãos, por natureza, então... Amém, pastor Richard? Richard, com demudo. Então, desde o tempo, irmãos, que o Richard tinha cabelo... Deus vai trabalhando na gente, são processos, e muitas vezes, irmãos, escute isso por favor, muitas vezes, por querer que Deus de maneira instantânea mude as nossas vidas, nós desistimos e saímos da presença, nós não perseveramos, nós descemos do lugar que deveríamos estar.
Porque a pastora Marlene sempre diz, Deus não tem uma varinha mágica, irmãos, não é pó de pirim-pim-pim, que tu bota em cima da criatura e está tudo pronto. Não, irmãos, Deus não vai fazer nada em você, ou melhor, através de você, que antes não tenha sido feita dentro de você. Vou repetir. Deus não vai fazer nada através de você antes de fazer em você. E Deus não vai fazer nada através de você sem usar de fato você. Por isso que tem um monte de gente falando bobagem de cima de púlpito, irmãos, coisas que nunca viveram, ensinando gente, falando bobagem a boca fora, mas nunca viveram, irmãos. Faz um cursinho no final de semana e sai lá, vai viver, cara, vai andar, vai experimentar, vai andar com Deus, vai ter vida. Só que, desculpe, irmãos, mas as igrejas estão cheias. As igrejas estão cheias, irmãos, de eunucos que vão a Jerusalém adorar, mas não entendem o que estão adorando. Só vão lá adorar, cantam, levantam as mãos, pulam. E aquele monte de luz. Não tem problema com as luzes, a gente tem umas aqui, irmãos. Por mim eu teria até mais. Mas elas não estão entendendo quem estão adorando. E importa que eu e você entendamos a quem nós estamos adorando. Deus não se impressiona com multidão. Deus não tem problema em ser abandonado, irmãos. Deus continua sendo Deus ainda que eu abandone. E Jesus continua sendo o Senhor de tudo e de todos ainda que eu abandone. Importa que eu permaneça, porque Ele é fiel. Ele permanece. Ele diz assim: ainda que vocês sejam infiéis, eu todavia permaneço fiel, porque eu não posso ser contra mim mesmo. E se eu for infiel a ti, eu estou trabalhando contra mim mesmo. Mas nós precisamos permanecer. Então muitas pessoas, por não entender os processos, escute processos. Deus não te livrará deles. Deus vai, pelo contrário, Ele vai fazer com que você viva todos eles. Se Ele não poupou o seu próprio filho, Jesus saiu a pregar antes de aprender? Não, primeiro Ele aprendeu, depois saiu a pregar. Jesus saiu a batizar antes de ser batizado? Não, primeiro Ele foi batizado, depois Ele saiu a batizar. Jesus foi ensinar sobre vencer tentação antes de ser tentado? Não, antes Ele foi para o deserto. Ficou 40 dias lá, jejuando e orando, sendo tentado por Satanás. Aparece só 3 vezes que Satanás tenta. Mas a Bíblia diz que ele passou 40 dias jejuando e orando e sendo tentado por Satanás. Aí depois sim, ele sai de lá com autoridade. Primeiro Jesus diz assim, primeiro o Pai, quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele diz assim, olha, esse é o meu filho. O meu filho, o Espírito Santo vem sobre ele. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, eu me alegro nele. Este é o meu filho. Na mesma hora, irmãos, o Espírito Santo toma ele e leva para o deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias. E por que conosco tem que ser diferente, meu irmão? Não pensa que Deus vai nos poupar. Não vai. Vai vir luta sim para provar aonde nós estamos, onde está o nosso coração, se o nosso pé está na rocha ou se o nosso pé está na areia. Vai vir sim vento para ver onde você está construindo a sua casa, se é na rocha ou se é na areia. Mas depois de um tempo, irmãos, depois de um tempo, a mesma voz que disse, esse é o meu filho, em quem me comprazo, a mesma voz diz assim, este é o meu filho, escutem o que ele tem a dizer. Porque uma vez que você é aprovado, você tem autoridade para falar. O contrário tem sido a nossa realidade hoje. Um monte de gente falando sem ter autoridade nenhuma para falar. Um monte de playboy que nunca passaram trabalho na vida, ensinando a gente a viver. E a gente fica lá ouvindo como se fosse a verdade.
Um monte de gente que nunca construiu nada, nos ensinando a construir. Não, não é assim que funciona, cara. E o Espírito Santo vai vir sobre nós e vai sim alinhar o nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança contigo, e a aliança dele comigo e contigo é te levar para a eternidade. E não importa o quanto custe para Ele, porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas às vezes Ele é necessário. Não saia da presença, irmãos. Não saia desse lugar alto, não saia, suba a montanha e fique lá. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se tem gente chamando, ei, desce para cá, nós estamos aqui festejando, a vida é muito mais fácil, fique aqui conosco. Não, não saia, fique lá, porque lá é o lugar para mim e para você estar. Nós não somos mais do mundo, irmãos, o mundo não nos pertence mais. Esse sistema já não nos representa. E outra coisa, não importa quem seja, irmãos, o meu rei, o meu salvador, o meu senhor, o meu governo, ele é eterno. Ele não muda de 4 em 4 anos. Ele é para sempre, sempre é o mesmo. Não importa quanto seja a inflação, Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. E como esteja a economia, Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Então eu confio nele. Não vou ser irresponsável, por óbvio, claro que não, mas eu confio nele. Nele, acima de tudo. Então, querido, permaneça. Essa é a minha oração. Permaneça. Permaneça, não saia da presença. Não te afaste da presença de Deus. Não desista. Ainda que tenham coisas que Deus faça muito rápido e tenha outras que Deus demore para fazer. Eu vou na igreja e não adianta nada. Não dê prazo para Deus, irmãos. Se Deus não fizer em 6 meses, se Deus não fizer em 1 ano, irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus, deixa Ele fazer no tempo dEle. Eu e você, nós vamos ficar aquietados, sabendo que Ele é Deus e que Ele tem a melhor maneira, Ele tem o tempo certo, Ele tem o modo certo de fazer as coisas, porque Ele é Deus. Amém? Então não saia da presença, não desça do monte, acenda o teu fogo lá e fique. Até que algo aconteça, até que Ele fale contigo, até que Ele mude as coisas. Amém? Ele é Deus. Aí, agora senti firmeza. Te amo, Brian. E todos nós, com o rosto desvendado, irmãos, contemplando como por espelho. Porque agora é como por um espelho, irmãos. Um dia vai ser face a face. Por enquanto é como por um espelho. Por enquanto nós não vemos ainda. Mas como por um espelho nós contemplamos a glória do Senhor. E todos nós com o rosto desvendado, sem venda. Sem nada tapando. Sem véu na frente dos olhos. Com o rosto desvendado, com a verdade, nós contemplamos, não olhamos, irmãos, porque olhar, quem passa largo olha, quem passa correndo olha, mas contemplar você precisa parar, e eis o nosso problema nesses dias, parar. Contemplação exige parar. Para contemplar é necessário parar. Eu não sei se você já pensou no dia de amanhã, mas eu já pensei. Que hora que eu vou na academia? Porque eu estou matando a academia. Né? As irmãs da academia. E eu já estava pensando, que hora que nós vamos? Como é que nós vamos fazer? Para, cara. Não é problema aí. Mas eu preciso entender que eu tenho que contemplar o Senhor. Não é problema trabalhar e vender. Venda, irmão, venda bastante. Eu quero mais é que você venda. Eu quero que o seu dízimo seja gordo, irmão. E você seja próspero. Porque eu também quero ser próspero e abençoado. Na verdade eu já sou.
É ou não é? A gente já é, irmão. Ó aqui. Tudo funcionando. Ó. A gente já é abençoado. E já é próspero também. Tem que vender, tem que ser próspero, tem que crescer, tem que desenvolver, mas pare e contemple. Pare e contemple a glória do Senhor. Porque quando eu e você contemplarmos a glória do Senhor, nós vamos viver, irmãos, algo que nós buscamos a partir de nós mesmos, e nós não conseguimos, e por isso nos frustramos e saímos da presença de Deus. Desistimos da caminhada com Ele, porque a gente não vê Ele fazendo aquilo que a gente queria que Ele fizesse. Transformação só há num lugar, presença. Libertação só há num lugar, presença. Cura só há em um lugar, presença. Propósito só há em um lugar, na presença. Compreensão de quem eu sou e o que eu preciso fazer só há em um lugar, na presença de Deus. Então não gaste tempo tentando transformar a sua própria vida. Não existe método mais poderoso do que a presença de Deus, do que a glória do Senhor. Esse é o lugar, irmãos. Sabe qual é a minha luta e a sua luta? Eu vou te dizer, a minha luta e a sua luta é apenas permanecer. Eu vou ficar aqui, eu vou permanecer, eu vou contemplar, eu vou orar, eu vou te buscar, eu vou estudar, não vou te estudar, Deus, mas eu vou te experimentar, eu vou buscar a tua presença. Porque quando isso acontece, irmãos, a glória do Senhor vem e é ela que transforma você. Você é incapaz de transformar você mesmo. Você é capaz de, a partir de você mesmo, vencer. Agora, quando a glória do Senhor vem, irmão, sobre a tua vida, porque você permaneceu naquele lugar. Quantos de nós dissemos coisas para Deus e não cumprimos? Quantos de nós dissemos que íamos fazer? Agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia. Esse ano sim, eu leio toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, em um ano eu vou ler toda. 3 dias, eu já não leio mais. Quantos de nós nos propomos a fazer coisas para Deus e não fizemos? A buscar e não buscamos, a adorar e não adoramos. Cantamos belas canções, irmãos, mas que não passam do teto. E olha que o teto é de isopor, não passa, porque são só refrões, palavras bonitas de um coração que talvez precisa ainda se converter. Eu falo de mim, mas se o chapéu servir, você pode botar na sua cabeça, porque eu não quero o mal de ninguém, pelo contrário, irmãos, eu quero o bem. Nós já vamos ir para o final do culto. Ninguém falou em dinheiro aqui. Perceberam? Porque o nosso coração não está nessas coisas. Sabe o que eu quero, irmãos? Que eu e você, sejamos cheios do Espírito Santo. Que eu e você sejamos cheios desse amor. Que eu e você não tenhamos nem dúvida da nossa salvação. Ei, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da salvação? Quem batizou hoje, fica tranquilo, está tudo certo. Se Jesus viesse hoje, ó, barbada. Mas nós vamos andar num lugarzinho, Júnior, que pode ser agora. Puf, está tudo tranquilo. Porque eu conheço o meu Deus, eu conheço o meu Senhor. Eu permaneci na presença dEle. Para de tentar ser transformado a partir de você mesmo. Pare de fazer força, não há método, não há PNL, não há estrutura que possa dar aquilo que o Senhor pode dar para você. E eu não estou dizendo contra, são ferramentas, irmãos, mas não há ferramenta mais poderosa. Não há ferramenta mais poderosa do que a glória de Deus. Do que a glória de Deus. Aí. As ferramentas, elas existem? Sim, elas existem. É bom, irmão, claro que é bom. Mas não há nada mais poderoso do que o Espírito Santo dentro de mim e de você. Eu estava conversando com alguns irmãos que batizaram. Olha que legal, irmãos. E ela dizendo assim, tu sabe, pastor, que sem a gente falar nada, irmãos, isso que eu fico, como tu é bom, Espírito Santo. Por isso que eu oro e agradeço, porque o Senhor faz todas as coisas. A igreja não é minha, a igreja é tua. São os teus filhos
que foram comprados pelo preço do teu sangue. Não é o meu, é o teu, Jesus, sangue derramado. Então o Senhor cuida dos teus filhos, cada um deles bem cuidados, bem nutridos. Obrigado, Senhor. E ela disse assim: sabe, pastor, nós lá em casa paramos de escutar músicas, eles dizem, abre aspas, músicas do mundo, músicas seculares. Irmão, ninguém falou aqui que não pode escutar. Se tem uma coisa que você não vai ouvir nessa casa, é o que você não pode fazer. Porque é o Espírito Santo que vai te ensinar aquilo que você pode e não pode fazer. E se você vir conversar conosco, nós vamos te dar, sim, algumas orientações. Mas não a título de ter que, mas a título de poder. E ela disse assim, eu parei de escutar. Nós paramos. Porque eu estava escutando e eu comecei a ouvir aquilo que ele estava dizendo, aquilo que a música dizia, aquilo me gerou um negócio ruim. Eu disse, meu Deus, como que eu posso ouvir isso daqui? E nós começamos a ouvir louvores. Pastor, eu comecei isso num momento, depois no outro momento ela disse assim, pastor, eu comecei a tirar objetos de dentro da minha casa, porque aquilo não fazia mais sentido. Começou a me incomodar, de uma hora para outra, aquelas imagens, aquelas coisas começaram a me incomodar, e eu passava e olhava aquilo, e aquilo me incomodava. Ninguém falou nada, irmãos. E eu comecei a tirar de dentro de casa, botei tudo num saco, botei tudo fora. Glória a Deus, amém? Pastor, eu estava vendo as minhas fotos, e muitas delas eu estou com um copo de bebida na mão. Tem várias fotos, eu estou com um copo de bebida. Como que pode? Como que eu não percebi aquilo? Sabe por quê, irmãos? Porque de glória em glória nós somos transformados. É Ele que faz, é Ele que convence. Maldito é o homem que tenta convencer outro homem, irmãos. Infeliz é esse homem. Porque quem nos convence é o próprio Deus. Quem nos transforma é o próprio Deus. É a glória de Deus. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. A cada dia que eu estou na sua presença, a cada dia que eu permaneço no seu santo monte, eu vou visualizando, eu vou contemplando a glória do Senhor, a presença de Deus. Sim, de dentro para fora, a sua presença vai me transformando, e me transforma não em algo pior, mas na imagem dele mesmo, através do Espírito Santo. Então não é por força nem por violência, mas é o Espírito de Deus que me transforma, irmãos. É Ele que faz todas as coisas. Eu só tenho que fazer uma apenas. E talvez seja mais difícil permanecer na presença, até que Ele me transforme completamente. Essa é só a nossa obra, irmãos. Permaneça aí, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Mas você precisa ficar aqui, junto comigo, do meu lado. E eu vou transformar você de dentro para fora. Quando você menos esperar, as coisas velhas, a velha vida já não vai fazer mais sentido. Os velhos hábitos já não vão fazer mais sentido. Você já não vai ser mais uma pessoa irada. Talvez essa depressão, ela vai sair, vai passar. Esse medo, ele vai passar. A angústia, ela vai ter que sair. Mas nós precisamos permanecer. Amém? Só permanecer. O que eu faço, pastor? Permaneça. Permaneça. As coisas não vão ser do jeito que você quer. Elas são do jeito que Deus quer. E as coisas não vão acontecer no seu tempo. Elas vão acontecer no tempo de Deus. Porque no tempo de Deus, o tempo de Deus é o melhor tempo para que tudo aconteça. Talvez se acontecer no seu tempo, você não vai ter maturidade para experienciar, vivenciar, para entender aquilo que Deus está fazendo.
E quando acontecer, você vai dizer assim: agora eu entendo, Deus, por que não foi naquela vez? Agora eu tenho maturidade para entender que esse é o melhor momento. E Deus é maravilhoso. Ele nos busca. Ele nos atrai. Amém?